foi em 1987 que nós começamos aqui no Parque dos Estados. Tinha poucos moradores, não conhecia, bem dizer, quase ninguém, né? Mas aos poucos a gente foi se entrosando e no fim deu tudo certo. A gente fez amizade com o povo, conheceu, e eles a nós. Assim, a recepção foi muito boa e muito linda, sabe? A gente gostou demais desde o começo, assim, do povo. E o Frei Fábio também, ele já tinha caminhado com um grupo de irmãs aqui, com a irmã Lucilda e a irmã Clélia, já estavam mais entrosadas. A irmã Julita e eu, nós ainda estávamos trabalhando na universidade, no hospital. E daí depois eles me aposentaram, daí eu vim também definitivamente morar aqui. E daí a gente começou a assumir, principalmente a comunidade, e o Frei Fábio vinha aos domingos rezar missa, mas nós não tínhamos igreja, não tinha nada. Aí nós íamos lá embaixo, o Gil também sabe, né? Onde a gente ia lá na sede, tinha uma casa que era a sede, outra era um galpão. Eram tão poucas famílias que iam, do começo, assim, iam umas 10 famílias, e o Frei Fábio vinha, rezava a missa. Depois o Frei Fábio conseguiu aquele terreno lá de pessoas que doaram, né? E daí começou a construção da igreja, e quando a metade da igreja tinham levantado as paredes, daí um dia deu uma chuva, na hora do meio-dia caiu a metade da igreja, caiu. Tinha que fazer de novo. E assim foi indo. Aí quando tinha o telhado já, aí faltava o piso. Então toda a comunidade que já estava participando, em vez de vir na missa, um domingo, o Frei Fábio veio, fez uma oração com o grupo, daí depois todos começaram a trabalhar para fazer o piso da igreja. Quem não podia lidar com o carrinho, com a massa, tinha que trazer a comida para o grupo, né? E assim foi indo. Aí, quando isso estava pronto, daí houve a procissão de todo o material da sede para a nossa igreja. Aquilo foi muito marcante. Uns carregaram o altar, outros as cadeiras, outros... Todos colaboraram. Eu não fui lá embaixo, eu fiquei aqui em cima para receber a procissão. Então eu vi aquilo tudo vindo lá de baixo. Passaram por outro lado e depois entraram. Foi tudo muito emocionante. Agora aqui dá para chorar. Bonito, nossa. É. Então, daí a igreja era tão pobrezinha. Eu lembro que nós tínhamos uma toalha para o altar e ainda até era meio defeituosa. É. E daí os frades nos deram mais cadeiras e assim nós ficamos nessa situação de que todo mundo tinha que ajudar, né? E depois a gente começou a formar também os coordenadores, né? Que não tinha ninguém, era só nós, né? Aí formamos também uma secretária, que era a dona Ramira, né? Que já nos deixou.
Nós fomos pedir ao senhor Dom Meziara que o Frei Fábio não podia continuar como estava, era demais para ele. Mas daí nós ainda esperamos alguns anos até que o Josemildo estava formado, né? Daí tivemos a alegria do Josemildo, né? Que eu trabalhei 15 anos com ele. Então, às vezes, a gente brinca e diz, ó, nós trabalhamos 15 anos juntos, nunca brigamos. Nós amassamos muito barro com o Frei Fábio, né? Foi. Os primeiros moradores juntos, era barro, era buraco nas ruas, né? Porque não tinha asfalto. A intenção da gente era de formar a comunidade para que ela pudesse caminhar, que nós não dependêssemos dela, assim, vamos dizer. A gente depende da pessoa porque a chefe não está. A nossa fraternidade tem esse espírito de a gente encaminhar as pessoas para que elas pudessem caminhar sem nós, né? No final, meu foi assim, desse jeito, né? Até eu sair de lá. Lá na paróquia, eu trabalhei de tudo lá, não foi uma só. A irmã Lucilda e eu, a gente formou os ministros do começo. Depois, eu assumi os pobres, porque eu conhecia o bairro inteiro. Assim, as ruas todas com nome e tudo eu sabia, porque eu também sabia onde é que estavam os pobres, né? E formei o grupo também. Não só eu que sabia, o grupo também sabia, né? A gente formou os ministros do altar primeiro, depois os da celebração, né? Que iam para os sítios. Daí, no final, os últimos anos, eu fiquei com os ministros da visita. E formei o grupo também. Quando eu saí, quando eu tive que sair, né, eles sabiam o trabalho que tinha a fazer. E também a cesta básica, eu também o tempo todo que eu tive lá, fui eu que tive a coordenação. E uma outra coisa que eu fiz ali na paróquia, desde o começo até o fim, eu cuidei do dízimo da igreja. E 10 anos eu cuidei direto da igreja. Aí depois eu passei para o senhor Joel. O que eu gastei mais lá no bairro foi o sapato. Foi o sapato. Porque eu fiz sempre tudo a pé. Eu visitava as famílias. Eu ficava para ver quem podia fazer parte da pastoral da criança, porque a pastoral da criança também já existia. E então cuidava das crianças para vir para a catequese. Eu saía todas as manhãs para fazer alguma visita. Os doentes mais graves e idosos eu visitava todos os dias. E os outros a gente via conforme a necessidade, né? E a pobreza também. A pobreza era muito grande. Sempre a gente tinha que dividir muito o alimento para que todos ganhassem um pouco. Era o nosso lema, era levar a esperança para o povo. Principalmente esses mais pobres, né? Esses a gente sempre tinha na frente. Eu tenho assim comigo, com todas essas coisas boas, assim, eu gosto muito de repetir o Magnificat de Nossa Senhora. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Eu arrumei muita amizade.
por doação. Eu me doei totalmente para isso. Quando eu saí da universidade, que me aposentei, dentro de mim tinha alguma coisa ainda para fazer. Daí o que eu queria? Ah, sim. Eu queria ainda me doar pelos idosos e os doentes nas suas casas. Esses que não vinham na comunidade. E o que eu fiz do começo ao fim. Então eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu consegui fazer aquilo que eu tinha vontade. De ajudar os doentes e os idosos a terem uma vida um pouquinho melhor.